Olá, divinos e divinas encantadas, sejam muito bem-vindos à nossa Cozinha Encantada de hoje e a gente quer falar sobre um assunto que pode ser alguma coisa que fique meio polêmico, mas como a gente está no mês de agosto, é o mês do Dia dos Pais, né? É um mês de Hecate, é um mês tão produtivo, né? Como eu já falei no outro programa do número 8, né? Mas hoje eu quero falar sobre paternidade. Vamos aproveitar que a gente está aí com o Dia dos Pais chegando, domingo, segundo domingo do mês, e para poder levantar um pouco como que tá, né? Como as pessoas veem a paternidade, porque veja, a paternidade não é pai, não é homens, né? Mas hoje a paternidade ela está expandida para muita coisa. Então tem as mães que são pais e mães, tem os casais homoafetivos, então você tem muita coisa. Então a paternidade hoje é muito ampla, ela expandiu demais, né? Então tem os pais adotivos, tem pais dos bichinhos, né, dos quatro patas, dos filhos de quatro patas, você tem muita coisa. Às vezes você tem um mentor que você vê como uma pessoa que é aquela que está te orientando, que é aquela que está te conduzindo e se torna uma relação tão bonita, tão gostosa, que é como se fosse de um pai para filho. Então é muito importante a gente falar um pouquinho disso. Então vamos lá. Como que apareceu o Dia dos Pais? Nos Estados Unidos e em Portugal, em alguns outros lugares, Japão, você tem isso, Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, Turquia, Canadá, é comemorado no dia 19 de março. Dia 19 de março é o dia de São José. E São José tem uma história linda de paternidade, né? Ele estava noivo de Nossa Senhora. E aí ele fica sabendo que ela está grávida. E aí ele fala, como? Grávida de quem? Né? E quando um dia ele está dormindo, ele recebe a visita de um anjo e esse anjo diz para ele, esse bebê é filho de Deus, ele tem uma missão aqui na Terra para ser cumprida. E você foi escolhido para ser o pai dele aqui na Terra. E aí São José faz todo, né, o papel mesmo daquele pai que vai educar, aquele pai que vai passar exemplos, vai passar toda a parte de ética, de moral para esse filho. Jesus foi uma criança normal, foi um adolescente, né, normal, então São José tem toda essa relação com ele e o amor que ele tem por esse filho, e era um filho de Deus, que não era um filho biológico, mas o quanto ele ama Jesus, o quanto ele tem essa relação de intimidade. E a partir daí, né, então o pessoal escolheu o dia de São José para ser o Dia dos Pais nesses países. Aqui no Brasil, ele ocorre no segundo domingo sempre de agosto, porque um publicitário lá do jornal Globo e da Rádio Globo, chamado Silvio Berringen. Ele era o diretor desse jornal e da rádio, né? E ele queria, lógico que virou comercial, como o próprio Dia das Mães também, né? E ele queria atrair anúncios de produtos que as pessoas pudessem comprar para os pais. Então ele acaba colocando como o segundo domingo de agosto, mesmo porque, se a gente for pensar em termos de maio e agosto, não se vendia tanto, né? O comércio não se vendia tanto. Então foi escolhido essa data para ser aqui no Brasil o segundo domingo do mês, o Dia dos Pais. Não é tão, ele não é tão vendável, né? Comercialmente, ele não é do que o Dia das Mães. Então, quando a gente vende, né, mais é Dia das Mães, Natal, e então ele passa a ser uma data, não sei se é a terceira ou a quarta data, do pessoal faz esse comércio todo, né? Então a gente festeja o Dia dos Pais. Nos Estados Unidos, essa ideia parte de Sonora Spoken. Ela em 1909, o pai dela, e ela queria homenagear, então ela começa com essa ideia em 1909. Entretanto,
O filho do presidente, o senhor Calvin Coolidge, lá dos Estados Unidos, em 1924, ele faz uma homenagem ao pai. Entretanto, essa data ela só fica realmente válida, ela se torna oficial em 1972 com Richard Nixon. Então, ela passa a ser uma data comemorativa oficial, tá? Bom, no Brasil teve esse publicitário, né? Mas no século, imagina, mais de 4.000 anos, na Babilônia, o filho de Nabucodonosor, ele faz o primeiro cartão, né, para os pais, para o pai dele, que é feito de argila. Então isso foi encontrado e foi o primeiro filho a fazer uma homenagem ao pai. Imagina isso em 4.000 anos atrás, né? Bom, e aí eu quero falar com vocês o seguinte: o que é ser pai? Eu tive uma experiência com o meu pai muito, mas muito boa. Ele foi um pai autoritário no sentido de impor limites, um pai que tinha um ouvido muito legal, ele ouvia o que a gente falava. Ele tinha os dias que dizia não e era não. Eu venho de uma geração, gente, de 1960, né? Então, eu nasci em 59, então essa minha geração, a gente acatava muito o que o pai falava. Mas era um exemplo de pai, era aquele pai amoroso, um pai afetivo, como eu disse, um pai autoritário, um pai que impunha limites, sim. Mas era aquele pai que dava exemplos. Então ele era amoroso com o pai dele, ele foi amoroso com a mãe dele. Então é uma coisa que ele trouxe para nós, esse exemplo do pai que ele era e o pai que ele queria mostrar para a gente. Então hoje eu vejo uma discrepância às vezes tão grande, não que não existisse naquela época pais também que não se interessavam pelos filhos. Com certeza devia existir de monte, é que hoje a coisa tá pior, né? Então são aqueles pais que não têm responsabilidade, são aqueles pais que não querem estar com os filhos, não passam esse exemplo, né? Ou porque não tiver, então vem a desculpa do que, porque a gente não teve, a gente não sabe como é. Gente, se você não teve, aí é que eu acho que é a importância maior de você realmente estar com o seu filho, aproveitar aquela relação, aquele momento, porque as crianças crescem e como psicóloga eu posso dizer categoricamente a importância que tem a presença de um pai na vida de uma criança. Então, desde bebê, desde a concepção, a própria gestação, o nascimento, mas a mãe, porque a mãe tem essa relação, tá? Não, o pai também tem. Se o pai soubesse a importância dele na vida de um filho, vocês nem imaginam, porque é ele que vai dar a segurança para essa mãe, é ele que vai dar essa segurança para essa criança, né? Então, essa parte toda, e a própria proteção física mesmo, em relação aos filhos. Então ele vai defender, é ele que vai lá, que ele sabe, a coisa do tá atrás, do ensinar, do educar, Gente, é muito importante. Então hoje, o que acontece? As pessoas se separam, então como elas se separam, dependendo de como separa, é como se tivesse separado dos filhos. Não é assim, você separa da pessoa, a pessoa com que você casou, a pessoa com que você tinha um relacionamento. Filhos, a gente não se separa nunca. A gente tem que ter essa relação com eles, a gente tem que ouvi-los, a gente tem que respeitá-los, a gente tem que ser suficientemente bom. O que significa isso? Significa que você vai entender o seu filho, você vai escutar o que ele tem para dizer. Mas tem hora que eles são rebeldes. Eles são rebeldes, eles vão, e quanto mais eles crescem, mais eles se afastam da gente, porque existe essa necessidade desse afastamento. O jovem, ele tem
a criança, né, quando está ali, a criança até uns 10, 12, 13 anos, ela tem aquela necessidade de ter pai, de ter mãe. Então, aquela coisa de eu acredito no que o meu pai e a minha mãe falam, eu acredito, e o exemplo que eles dão. Então, se é um pai que usa droga, um pai que bebe, um pai que não trabalha, qual o exemplo que ele está dando? O que ele quer do filho? Então o filho vai falar, bom, se meu pai é assim, eu também vou ser. Essa é a referência que ele tem, né? Alguns casos, a mãe consegue colocar de uma outra forma, consegue ali segurar as pontas e aí vai tocando de um outro jeito. Mas quando eles chegam na pré-adolescência e na adolescência, eles vão mudar o foco, eles vão para outras pessoas em que eles vão ver um mundo diferente. Eles têm que enxergar, eles têm que viver aquele mundo. Então, por isso que é importante a figura paterna de dar esse exemplo de com quem eles vão andar nessa fase dos 12 até os 18, 19 anos. Então, é muito longa essa fase. Então, a importância de ter o pai ali, de estar, de estar orientando, de estar direcionando esse filho. E muitas vezes o que ele aprendeu antes é o que ele vai levar nessa fase. Então, não vai ser aquele jovem que vai se perder, não vai ser aquele jovem que vai virar né, se revoltar com tudo, mas vai ser aquele jovem que vai viver uma fase diferente. E esse pai, ele precisa entender essa fase, ele precisa ser pai. Ser aquela pessoa que vai ser o amigo, vai ser aquela pessoa que realmente os filhos vão ter a coragem de chegar até ele, como na mãe também, ter a coragem de chegar e falar, olha, eu fiz besteira, olha, eu fiz assim, olha, não deu certo, não sei o que eu faço. Então, se eles tivessem o apoio necessário, pode ter certeza que hoje nós teríamos jovens adultos, né? Que a gente fala que são jovens adultos, que são aqueles que já entraram, que já estão com seus 20, 21 anos, que civilmente eles são responsáveis já, então nós teríamos muito mais maduros, com um amadurecimento muito maior. Hoje você vê adultos de 30, 35 anos, 40 anos, que ainda estão dentro de casa, estão morando com os pais. Isso, eu fiz o meu mestrado, foi em cima dessa parte, né, da adolescência, e existe hoje, naquela época, já 20 anos atrás, existia uma nova fase entre a adolescência, o jovem, né, que seria essa parte para virar o adulto, que chama adultescência, que é aquele cara que continua na casa dos pais, que não sai, sabe? Então, que não amadureceram, que não tiveram coragem de viver as suas vidas. Então, por isso que a paternidade ela é tão importante. Nós vamos dar um intervalo agora e a gente volta já já. Até lá. Olá, divinos e divinas encantados. Quero convidá-los a assistirem o nosso programa diariamente à 1h30 da tarde e quero convidá-los também para que vocês me sigam nas nossas redes sociais, @adivinalinha e @sacerdotisa Thaís Pavanelli. Ali vocês vão ter informações, vocês vão ter grandes coisas acontecendo e eu espero todos vocês. Então venham para a Cozinha Encantada, a gente traz convidados especiais e sempre um assunto diferente para vocês. Tá bom? Até lá e venham com a gente. Voltando, para a gente continuar falando sobre paternidade, falando sobre os pais, agora que vem o Dia dos Pais aí, né? Uma coisa muito importante, o pessoal vai falar assim, mas o meu pai sempre foi uma pessoa omissa, foi aquela pessoa que não teve comigo em nenhum momento, nos momentos, né, importantes da minha vida. Existe sim, com certeza, existem muitos pais assim. E acaba, às vezes, né, uma toxicidade, uma coisa tão ruim e que as pessoas levam, né, esses filhos carregam por uma vida inteira. E às vezes eles vão acabar se prejudicando com isso, porque não tiveram apoio, não tiveram... E como fica essa autoestima, como fica essa coisa do crescer na vida, do evoluir? Acaba não ficando. Por quê? Porque esses pais, eles não fizeram isso, eles não tiveram esse trabalho de educar esses filhos, muito porque não estão juntos,
Muitos porque acontece da mãe, essa briga entre casais, né? Então colocar o filho contra o pai contra a mãe, e a criança fica naquele meio, fica naquele joguete e acontece o quê? Ele não tem confiança nele, porque ele fica naquilo. Uma hora vai para lá, uma hora vem para cá, o pai fala mal da mãe, a mãe fala mal do pai, e é muito ruim isso. Os pais que não pagam pensão, eu não vou pagar, não quero saber, né? Pais que não registram seus filhos. Pô, você sabe o que você fez, você sabe com quem você andou. Caramba, né? Então, como que não vai fazer? Então, hoje existe a lei, né, de fazer o exame de paternidade, que eu acho fantástico isso. Desculpa. Mas algo que tem que existir, não pode ser diferente. Então, esse pai, ele tem obrigações, ele tem obrigação moral, ele tem obrigação emocional, ele tem obrigações de financeiras. Como que esse filho vai sobreviver, né, muitas vezes? Às vezes a gente não consegue. Então, e esses pais, eles têm obrigações, tanto financeiras quanto emocionais, espirituais. Então, eles vão orientar esses filhos. E aquela coisa de se aproximar, né? Então, a criança fica mais afastada, o jovem fica mais afastado, é obrigação do pai ele trazer esse filho para junto dele, mostrar para ele que ele, além dele ser o pai, ele é um pai amoroso, ele é um pai que pode ser amigo, ele é um pai que vai ouvir, ele é um pai que vai dar conselhos, ele é um pai que vai orientar. Porque na hora que esse filho tem essa ligação, filho que eu falo, filho e filha, tá? Não estou falando de menino, né? Eu estou falando de filho num geral, mas filhos e filhas, né, que vão ter essa ligação. Então, aquela coisa assim, ele não precisa sair de casa porque ele não aguenta mais o pai, não aguenta, né, essa relação, essa coisa. Tem pais violentos? Sim, claro que tem. Tem pais abusivos, pais tóxicos, pais violentos, pais agressivos. Às vezes a agressividade não é física, mas é moral. Você não tem capacidade para nada, você não serve para nada, olha como você é. E aquela coisa que muitas vezes o pai tem uma expectativa do filho, da filha. Você tinha que ser isso, você tinha que se formar não sei o quê, você tinha que fazer. Se ele não fez, ele vai colocar aquilo em cima do filho, é uma sacanagem, né? Porque ele está obrigando aquele filho ser o que ele não conseguiu ser. Então, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que não é da natureza, não é da essência daquele filho ser aquilo, e ele parte para ser o quê? Uma pessoa que não deu certo. Por isso que eu falo, o pai suficientemente bom é aquele que vai entender, aquele que vai ver. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil ser pai suficientemente bom e não é fácil ser mãe suficientemente bom. Realmente não é. Então, a necessidade que tem dessa união, dessa amizade, eu acho que antes de tudo. E o carinho, né? O amor que você tem. Poxa vida, é um ser que vem de você, é um ser que nasceu dali. É a sua continuidade no mundo, é o que você vai deixar, né, para o mundo, o que você vai ensinar para esse filho, para que ele possa, quando tiver os filhos deles, as filhas, quando tiverem os filhos delas, eles poderem passar aquilo que eles aprenderam, e não a parte negativa, mas uma parte muito positiva, muito legal. Eu quero dar 3 exemplos de pais que só souberam que os filhos, né, tinham nascido depois de muito tempo. Um dos casos é o Roberto Carlos, e ele, quando ele soube que ele tinha mais um filho, ele acatou, ele abraçou, ele fez aquela coisa maravilhosa, ele colocou o amor dele, ele falou, nossa, é meu filho, né? Então aquela coisa, vou ter que fazer um exame de paternidade? Nem sei se ele fez, mas ele na hora, ele abraçou aquele filho, né? Ele acolheu, ele falou, não, é meu. Então eu acho isso de um caráter, assim, de uma coisa muito legal mesmo. Eu tinha um amigo, hoje ele já é falecido, e ele só descobriu que ele tinha uma filha
quando a mãe dessa menina estava morrendo. E ela liga para ele e diz, olha, eu preciso que você venha aqui porque eu preciso falar com você. E aí ela conta dessa menina. A menina já tinha 18 anos. Ele, em nenhum momento, ele pediu para fazer teste de paternidade. Então, olha a hombridade desse homem. Ele virou e falou assim, ela falou, olha, vamos fazer o teste. Ele falou, não precisa. Sabe por quê? Porque você está me dando o seu maior bem. Você está me dando um presente. Então, eu não preciso ter certeza de que ela é minha filha. Você pode ter certeza que eu vou amá-la, que eu vou respeitá-la, que eu vou conduzi-la como minha filha. E depois foi feito, e realmente era a filha, porque era a cara dele, né? Não tinha como negar aquilo. E essa menina, ela casou, ela estudou, ela morava em outro país. Ela teve os filhos, então foram os primeiros netos dele, uma amizade, uma relação que só fez crescer, você vê, depois de 18 anos, né? E aí a gente tem o caso do Pelé, que infelizmente ele carregou, né, aquela negação durante a vida dela e a vida dele. E a menina era a cara dele. Eu não sei o que aconteceu, a gente não pode julgar, mas ele simplesmente ele negou o tempo inteiro que ela era filha dele. E foi constatado que a menina era filha. Então, assim, o que esses pais esperam? O que eles, sabe? Qual a diferença do acolhimento e do não acolhimento? É o que eu digo, não estou julgando, porque eu não sei o que aconteceu. Não sei também o que aconteceu, mas ele sabia que ela era filha dele. Ele sabia que ele tinha tido um relacionamento com a mãe da menina e que podia sim ela ser filha dele. Então, o que eu peço aqui é que se tiver um pai ouvindo, né, esse programa, assistindo esse programa, que ele consiga perceber se há alguma falha, se tem um distanciamento, aproxime esse filho. A gente tem muito mais, né, amadurecimento da aproximação dessa coisa do que às vezes o filho. Às vezes o filho tá dolorido, tá triste por causa daquele afastamento. E muitas vezes ele quer estar junto, o pai que sumiu, né? Quantos pais desapareceram e nunca mais teve contato? Então, quanto isso faz falta para um filho, estar junto, um filho, uma filha, volto a dizer, com esse pai. Essa relação pai e filho, essa relação pai e filha é muito importante, porque a gente traz, né, uma ancestralidade. Então, lá atrás, né, nossos tataravós, nossos bisavós, nossos avós, foram coisas que foram acontecendo e que você tem a oportunidade, de repente, se você não teve um pai tão legal, se você teve um pai autoritário, um pai controlador, um pai que nunca deu, nunca te levou ao sucesso, né? Nunca confiou em você, faça diferente, faça diferente. Aproveite esse Dia dos Pais que está chegando, chame seus filhos, ligue, não espere que eles liguem para você. Não esperem isso. Façam a diferença. Pega o telefone, liga para eles, fala o quanto vocês gostam, não importa se eles não te ligarem. Se houve esse rompimento, cabe a pessoa poder ter de novo essa ligação, poder isso acontecer, né? E não levar mais a ferro e fogo, não vai levar nada, não vai adiantar nada. Ah, mas o meu filho não quer saber mais de mim, meu filho não... Tudo bem, mas sabe aquela coisa de ligar e falar, olha, eu só queria que você soubesse que eu te amo. É isso. E os filhos que estão aqui ouvindo, que façam a mesma coisa, liguem para os seus pais. É uma coisa rápida, pai, eu te amo, e desliga o telefone. Não precisa mais do que isso, porque é muito importante essa relação que a gente tem com o nosso pai. Ele é tão importante quanto a nossa mãe. Viemos dos dois e com os dois nós temos que conviver. Então, não existe, né, até Jesus, né, tinha que ter um pai, né? Então, foi aquele pai que acompanhou, aquele pai que teve.
Os pais adotivos, como eu disse, pais solos, muitos adotam, o pai biológico, o pai adotivo, tem essa função da paternidade, tem essa obrigação da paternidade. Então, eu quero desejar para vocês um Dia dos Pais maravilhoso, que vocês aproveitem seus filhos, que eles aproveitem vocês. A vida é muito curta, a gente não sabe o que acontece, a vida muda num segundo, gente. Então a gente tem que aproveitar o máximo possível, tá bom? Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo programa. Até lá!